Preste bem atenção no que eu vou falar para você nesta manhã. Você e toda a sua família servirá ao Senhor. Existem pessoas da tua família que Deus vai resgatar com mão forte. Existem pessoas da tua família que vai servir a Deus. Existem pessoas da tua família que estão afastadas do Senhor. Estão afastadas do caminho do Senhor. Mas Deus me ordena a te falar que haverá salvação na tua casa. O inimigo perdeu mais uma vez, porque a tua casa, a tua família é do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu preciso falar com você nesta manhã. Preste bem atenção nesta oração. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Amém? Coloca aqui nos comentários esta frase. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo perdeu a guerra, o inimigo perdeu a batalha, a sua casa é de Deus. E eu quero cumprimentar a todos com um bom dia na presença do Espírito Santo da Verdade, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Está começando agora a nossa oração da manhã, que a paz do Senhor seja com cada um de nós. Clica no botão gostei, se é novo no canal, se inscreva no canal e vamos caminhar juntos nesta jornada de fé. Nesse momento vamos fazer uma oração de agradecimento e depois eu quero trazer uma palavra profética. Você e a sua casa servirá ao Senhor e o inimigo não vai tocar no teu lar, porque a sua casa está ungida, consagrada e abençoada por Deus, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Coloca aí o seu pedido de oração, confirma o seu gostei e assim que terminar esta oração, manda para mais pessoas, vai ser uma bênção na vida deles. Neste momento, oremos ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo da Verdade. Na tua presença, aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, pelo ar que respiramos. Obrigado, Espírito Santo, pelo dom supremo da vida. Obrigado pelos teus livramentos, obrigado porque o Senhor é a nossa resposta, o Senhor é a nossa direção. Então, a palavra é gratidão, Senhor. Gratidão, que o Senhor continue abençoando cada vida. Eu apresento a cada nome aqui escrito, que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte, que o Senhor salve, que o Senhor cure aqueles que precisam de cura, que o Senhor levante aqueles que estão caídos, que o Senhor traga libertação àqueles que precisam de libertação. Que toda obra de feitiçaria seja quebrada agora. Que toda obra de bruxaria, macumbaria seja destronado, destruído e desfeito todo o mal agora, nesse exato momento. Que toda inveja, que todo ataque do maligno seja neutralizado e repreendido agora, nesse exato momento, em nome de Jesus. Protege, defende e abençoa o teu povo com as ricas bênçãos do teu divino poder. Eu apresento a toda esta família, eu apresento a toda esta casa, eu apresento a cada integrante desta família. Abençoa, Senhor, com libertação, com transformação, com as bênçãos do teu divino Espírito Santo, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo, Senhor Deus, restauração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós consagramos esta manhã e te pedimos mais uma vez a tua bênção neste dia,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém. E graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Vamos lá. Antes de entrar aqui para começar a gravar, fazer essa live de oração, eu falei com Deus assim: meu Deus, me dá uma palavra para essa manhã. E quando eu disse me dá uma palavra para essa manhã, veio na minha mente o nome Josué. O Espírito de Deus soprou na minha mente o nome Josué. Então fui pesquisar os versículos que estão ali em Josué. E quando Deus me deu essa revelação do nome Josué, eu me deparei com um versículo e Deus tocou no meu coração dizendo: entregue para o meu povo essa palavra. E como porta-voz de Deus, como mensageiro dos céus, eu quero te entregar uma palavra muito poderosa sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Existem pessoas na tua família que precisam de libertação e você sabe muito bem disso. Existem pessoas da tua família que precisam de transformação e você sabe muito bem disso. Existem mulheres aqui me ouvindo que o seu esposo precisa de libertação e você sabe qual é a área que o seu esposo está precisando de libertação. Deus já mostrou para você qual é a área que ele está precisando de libertação. E essa palavra dessa manhã vai ser muito forte. Existem pessoas da tua casa, irmãos, irmãs, que está precisando de libertação e você tem orado por pessoas da tua família. Existem pessoas que são sangue do teu sangue. São parentes que não são tão próximos, mas são parentes que precisam de libertação e você sabe muito bem que esta pessoa precisa de uma grande libertação na vida dela. Mas haverá um dia, preste bem atenção no que eu vou falar, haverá um dia que você vai dizer essa frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse dia se chama hoje. Você vai declarar e profetizar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existem mães me ouvindo aqui agora, que o filho, existem mães que o filho está preso no vício. E você vai ver o seu filho liberto em nome de Jesus. Existem mães aqui me ouvindo agora que está orando porque o filho está preso. E você está orando dizendo: Senhor, visita o meu filho, liberta a vida dele. E o Senhor está ouvindo a tua oração e vai responder. Haverá libertação na vida do seu filho. Existem mães que estão orando pelas filhas, dizendo: Senhor, o casamento dela não está indo bem. Traz a transformação. Existem pais também que estão nessa intercessão. Ou seja, a família é muitas das vezes o alvo do adversário. Porque o inimigo quer destruir quem? A família. Porque se o inimigo destrói a família, o inimigo destrói a base da sociedade. Isso aqui é muito sério, minha gente. Quando o inimigo destrói a família, ele destrói a base fundamental da sociedade. Porque a sociedade só existe porque existe uma família. Então, qual é a estratégia do adversário? Destruir a família. Mas o inimigo já perdeu essa guerra, porque a sua família pertence ao Pai Celestial. A sua família, a minha família, a nossa família pertence ao Deus Todo-Poderoso e ninguém vai tocar na nossa família, porque Deus já enviou anjos poderosos para guardar a nossa casa. Deus já enviou anjos de guerra para guardar a nossa família. E você, mãe, que anda preocupado, você, mãe, que anda preocupada com o seu filho, Deus manda te dizer: não se preocupe,
porque do teu filho cuido eu, diz o Senhor. Eu já enviei um anjo, como você pediu. Você orou dizendo, Senhor, envia um anjo para guardar a vida do meu filho. E Deus manda dizer para o teu coração, o anjo que você pediu, eu já enviei e está guardando a vida do seu filho. Seu filho só não morreu porque você orou. Seu filho só não foi destruído porque existe uma mãe orando e dizendo, Senhor, livra de todo mal, defende, protege e abençoa. A oração de mãe e a oração de pai tem um DNA diferente. Preste bem atenção nisso aqui. Deus me deu a palavra em Josué. E eu quero ler para você o versículo que Deus me entregou. Olha só que maravilha. Josué capítulo 24, verso 15. Se por acaso alguém fez alguma bruxaria, alguma feitiçaria, alguma palavra contrária contra o teu casamento, contra a vida dos teus filhos, esse mal cai por terra agora, nesse exato momento. No momento que eu ler esse versículo, Deus vai destruir toda a seta que foi enviada contra a tua casa. Vamos ler? Josué 24:15 diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que palavra linda! Que declaração de fé! Só quem tem fé declara uma frase dessa. Eu sozinho vou servir a Deus? Não. Eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é uma palavra profética. Só para você entender por que Josué... Quem diz isso aqui é Josué. E para você entender por que Josué disse isso. Olha só o que aconteceu. As pessoas estavam divididas no povo de Deus. O povo de Deus estava se distanciando de Deus. E começaram a adorar outros deuses. Começaram a se afastar do Senhor. Então Josué toma posição, chega no meio do povo e diz assim: olha, se vocês quiserem servir outros deuses, em outras palavras, é como se Josué estivesse dizendo assim, ó, em um português assim, bem, para todo mundo entender, é como se Josué estivesse dizendo assim: se vocês querem servir outros deuses e não o Deus verdadeiro, isso é problema de vocês. Mas eu, Josué, e toda a minha casa vamos servir ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ao Deus que fez os céus e a terra, ao Deus da minha vida, ao Deus que concede a vida, o Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos continuar servindo ao Senhor. Se vocês querem se distanciar de Deus, problema de vocês. Se vocês querem se afastar de Deus, problema de vocês. Se vocês querem adorar outros deuses, problema de vocês. Mas eu aqui, ó, e toda a minha casa pertence a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué calou a boca do diabo ali, naquele momento. O inferno inteiro estremeceu com aquela declaração de Josué. E sabe qual é a boa notícia de tudo isso? Que nós podemos declarar nos dias de hoje que a nossa casa pertence a Deus e o inimigo não vai colocar as patas sujas dele na nossa casa. Porque nessa casa tem mulher de oração, nessa casa tem homem de oração. E aonde tem homem de oração, aonde tem mulher de oração, o inimigo não entra. Vou repetir mais uma vez. Aonde a casa que tem homem de oração e mulher de oração, o inimigo não entra. O inimigo não coloca as patas. Por que patas? Porque o inimigo não tem mão e nem pé. O inimigo tem patas. E as patas sujas do adversário não entram na tua casa. Sabe quem entra na tua casa? Na tua casa entra o pai,
na tua casa entra o Filho e na tua casa entra o Espírito Santo. A Trindade Santa está dentro do teu lar. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. A sua casa é um pedacinho do céu. A sua casa é uma bênção. A sua família é uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção. Profetizar, declarar com fé. Eu já contei esse relato uma vez, 2 vezes, quem sabe até 3 vezes. Mas me permita contar pela 4ª vez. Tinha uma mulher que ela sempre profetizava: o meu esposo é uma bênção, o meu esposo é uma bênção. E ela ia para a igreja sozinha. E as pessoas perguntavam: cadê seu esposo, minha irmã? E ela dizia assim: meu esposo não pôde vir hoje, mas ele é homem de Deus. O meu esposo é uma bênção. E aí, todo domingo a irmã estava lá e as pessoas perguntavam: o seu esposo não vem hoje? E ela dizia: meu esposo não pôde vir, mas meu esposo é um homem de Deus. Meu esposo é uma bênção. E ela vivia declarando que o esposo era uma bênção, que o esposo era um homem de Deus. Até que um dia, essa querida irmã ficou sem poder ir para a igreja por questões pessoais dela, mas ela estava firme com Jesus. E aí, os irmãos da igreja ficou preocupado e foi lá na casa dela para saber o que aconteceu. E ela não estava em casa, mas estava prestes a chegar em casa. E os irmãos encontrou a porta da casa dessa irmã meio aberta. Chamou ela e nada. E perceberam que no sofá tinha um homem bêbado, deitado, com a porta meio aberta. Então, aquele grupo de irmãos e irmãs se aproximou e aquele homem levantou bêbado do sofá. E aí ficaram sabendo que aquele homem bêbado era o esposo dessa querida irmã, que ia para a igreja, mas o esposo não ia. E o homem estava cheio da cachaça. Cheio de cachaça o homem. Trocando as pernas, falando coisa com coisa. E ali, conversando com o homem bêbado, a irmã chegou. Quando essa querida irmã chegou, então chamaram ela de canto assim e perguntaram, né, com toda a educação: ô minha irmã, a senhora sempre falou pra gente que o seu esposo é uma bênção. A senhora sempre falou pra gente que o seu esposo é um homem de Deus. E ele tá bêbado. Aconteceu alguma coisa? O que está acontecendo? Então essa irmã disse assim: quando eu digo que ele é uma bênção, quando eu digo que ele é um homem de Deus, eu estou profetizando que ele vai ser uma bênção e que Deus vai libertar ele da cachaça. Eu estou declarando que ele é uma bênção na minha casa e na minha vida. Resultado, os anos foram se passando. Quando menos imagina, esse homem aceitou a Jesus, largou a bebida, largou a cachaça de uma vez, começou a ir para a igreja, começou a buscar e se tornou um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra, se cumprindo aquilo que aquela irmãzinha sempre declarava: o meu esposo é uma bênção, meu esposo é uma bênção. Resultado, ele acabou se tornando uma bênção de tanto ela declarar que ele é uma bênção, ele se tornou uma bênção. Ei, deixa eu te contar, a sua casa é uma bênção, sua família é uma bênção, seus filhos é uma bênção, seu esposo, sua esposa é uma bênção. Então, não diga o que você está vendo, diga o que você quer ver. Se você olha para alguém da sua família e esse alguém está distante de Deus, em vez de você falar: ah, fulano está distante de Deus, fulano isso, fulano aquilo outro, em vez de você falar coisas desagradáveis, você vai dizer assim: ó, aquela pessoa da minha família é um homem de Deus, é uma bênção, Deus vai resgatar ele, Deus vai resgatar ela e Deus vai usar ele na presença do Senhor. Pode parecer difícil, mas Deus, ele pega a água e transforma em vinho. Deus, ele pega trevas e transforma em luz. Deus transforma deserto
em jardim de flores. Deus é especialista em pegar vaso quebrado e restaurar o vaso, tornando ele vaso de honra. Vou repetir mais uma vez. Deus, o nosso Deus, é especialista em pegar um vaso todo rachado, todo quebrado e transformar esse vaso em vaso de honra. Se na tua família existe algum vaso quebrado, Deus manda dizer que Ele está pegando os cacos desse vaso e fazendo um vaso novo. Mas jogado fora não vai ser. O Senhor vai reaproveitar todos os cacos que estão quebrados e fazer um vaso novo. E quem é esse vaso que eu estou me referindo? Esse vaso é os teus familiares. Esse vaso são as pessoas da tua casa, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa. A sua família é de Deus. E o inimigo não vai tocar. E vai se cumprir aquela palavra que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Salmos 91. Então essa é a declaração que Josué está dizendo no capítulo 24, verso 15. Ele está declarando dizendo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não se entristeça, porque o tempo de Deus às vezes não é o nosso tempo. Talvez você pode estar pensando assim: nossa, como eu queria que toda a minha casa hoje estivesse buscando a Deus em oração, estivesse tendo essa mesma fé que eu tenho. Mas calma, vai chegar. O Espírito Santo está trabalhando em corações de pedra. Deus está me mostrando aqui em visão. Deus me deu uma visão aqui agora. E nessa visão que Deus me deu agora, nesse exato momento, Deus me mostrava corações de pedra. Corações de pedra. Existem pessoas da tua família que têm coração de pedra. E Deus vai pegar corações de pedra e vai amolecer. Permita-me contar um testemunho meu agora. Já estou aqui para concluir a mensagem. Agora eu quero contar um testemunho que eu vivi. O meu pai, ele não gostava de crente. Meu pai odiava cristãos. E quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 12 anos de idade, quando eu fiz uma aliança com Cristo. Eu aceitei a Jesus com 12 anos e desde muito novo eu ia para o círculo de oração. No círculo de oração não tinha nenhum jovem da minha idade. Só tinha senhoras de cabelo branco e lá no círculo de oração. E eu era o único jovem e o único homem e o único menino ali dentro. E ali eu dobrava os meus joelhos e passava horas e horas de joelhos dobrados, orando a Deus, junto com as queridas dirigentes do círculo de oração. Aí depois da oração de joelhos, todos se levantavam, davam as mãos e começavam a orar. E Deus usava aquelas irmãs para falar comigo. Certa feita, Deus usou uma dirigente do círculo de oração. Ela chegou para mim e disse assim: tu serás um grande homem de Deus. Tu serás um pregador da palavra. Deus te usará grandiosamente para falar com muitas pessoas. E então eu amava o círculo de oração desde pequeno. Então, vida de oração eu não tenho agora. Eu sempre tive vida de oração. Eu sempre tive compromisso com Deus em oração desde a minha juventude. Preste bem atenção no que aconteceu. Mas só que o meu pai, eu falo isso aqui com muito respeito, com muito amor ao meu pai, porque meu pai, graças a Deus, ainda é vivo. Possa ser que ele escute esse vídeo, né? Mas eu não tô aqui pra falar mal dele não, tá? Isso aqui foi algo que aconteceu e eu tô contando meu testemunho. Mas deixa eu contar todinho aqui para você entender. Então meu pai odiava crente e meu pai não queria que eu fosse evangélico. Meu pai não queria que eu fosse para a igreja. Meu pai não queria que eu lesse a Bíblia. Meu pai não queria que eu orasse. Meu pai dizia assim, meu pai era um homem muito bruto, né, muito violento. Então meu pai dizia bem assim: se eu ver você de joelho no chão orando, eu vou dar um chute em você. Meu pai dizia isso. Se eu ver você com a Bíblia, eu vou pegar essa Bíblia e vou rasgar.
Nossa, era uma perseguição terrível dentro de casa. E teve uma vez que eu estava com a Bíblia na mão, ele tomou a Bíblia da minha mão e jogou na parede. E era uma perseguição muito grande. Para eu ler a Bíblia, eu tinha que ler a Bíblia escondido. Eu pegava a Bíblia e lia a Bíblia no banheiro, para que ele não pudesse ver. Eu lia a Bíblia com a luz da geladeira. Eu tinha que ficar escondido dentro de casa lendo a Bíblia. E para eu ir para a igreja, eu tinha que ir escondido também. Meu pai, de fato, odiava crente. Teve uma vez que meu pai pegou o facão e disse assim: você só vai para a igreja se passar por cima de mim. Bem, naquele dia não deu para ir, né? Ou seja, era assim dentro de casa. E não foi só um ano não, viu? Foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Foi quase 5 anos nessa guerra, nessa batalha espiritual. Eu querendo ser cristão, meu pai não deixava de jeito nenhum. Mas só que eu não desisti do meu pai. Eu continuei orando por ele. Senhor, liberta meu pai. Senhor, liberta meu pai. Senhor, liberta meu pai. Eu fiz jejuns, fiz muitas orações, intercedendo pela vida do meu pai. Não só meu pai, como também da minha mãe, dos meus irmãos. Para quem não sabe, eu sou o filho mais novo da casa. Eu sou o caçula. Como diz aqui na Bahia, eu sou o caçula. Eu sou o filho mais novo. Mas eu sempre orando, sempre intercedendo. Meus pais não eram evangélicos. As únicas pessoas que eram evangélicas dentro de casa era eu e meu irmão do meio. E meu irmão do meio logo se casou, então eu fiquei o único cristão ali dentro da casa. Os meus pais não eram evangélicos, o meu irmão mais velho não era também na época, e eu estava lá orando por ele. Preste bem atenção nesse testemunho. Oração, 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 até que um dia uma missionária, mulher de Deus, foi lá na minha casa e fez um culto, e meu pai milagrosamente aceitou o culto. Meu pai aceitou o culto. Olha só que final feliz que aconteceu. Meu pai aceitou o culto começou a acontecer, o Espírito de Deus começou a se mover dentro da minha casa, e meu pai começou a chorar, e aquela missionária olhou para o meu pai e disse assim: seu Zé Carlos, o nome do meu pai, seu Zé Carlos, o senhor quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Meu pai começou a chorar e meu pai disse assim: eu só quero aceitar a Jesus por uma condição. Se eu for crente de verdade, igual ao meu filho Bruno é. Meu pai apontou o dedo e disse assim, ó: eu só aceito Jesus se eu for igual a ele, porque meu filho é crente de verdade. E meu pai falou assim, chorando, e aceitou a Jesus naquela tarde. Foi uma tarde. Eu abracei ele, ele me abraçou, ele me pediu perdão. Eu pedi perdão a ele também, porque eu ia para a igreja escondido dele. E ali a gente se perdoou. E Deus desceu ali naquele momento. Ele chorava de um lado, eu chorava de outro. E meu pai agora estava seguindo a Jesus, fazendo uma aliança com Cristo naquela tarde. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem coração de pedra que resiste ao toque do Espírito Santo. Não tem coração de bronze que resista ao toque do Espírito Santo. Não tem coração de ferro que resista ao toque do Espírito Santo. O homem pode ser bruto, o homem pode ser um pedaço de cavalo, como diz aqui na Bahia. Quando o Espírito Santo de Deus toca no coração, sai de baixo. O Espírito Santo de Deus tocou no coração, o coração que era de rocha, de pedra, se amolece. O homem que era um leão vira um cordeirinho, porque o Espírito Santo de Deus ainda transforma caráter. O Espírito Santo de Deus ainda transforma o homem por dentro e por fora. E você vai contemplar com os teus olhos. Tem pessoas da tua casa
que tem coração de pedra, que não quer conta com Deus, que não quer conta com a oração, que não quer compromisso com Deus, mas o Senhor vai pegar corações de pedra e vai amolecer, e eles servirão a Deus junto contigo, e você vai poder dizer em alto e bom som: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui é só um pedacinho da minha história, tá, gente? Eu tenho mais testemunho para contar, viu? Eu tenho muita história para contar, muita história de sofrimento e vitórias. Eu não caí aqui de paraquedas, não. Eu sou um homem forjado na fornalha de fogo, assim como você também. Tem pessoas aqui me ouvindo agora que já passou por muito sofrimento na vida. Mas por causa da oração, por causa da fé, você está de pé na presença do Senhor. Por causa de Deus, por causa da fé, por causa da oração, por causa desse canal, você está de pé. A depressão não conseguiu te destruir, a depressão não conseguiu te pegar, porque você tem Cristo no teu coração. Então descansa, confia. Tua casa, todos os integrantes da tua família servirá ao Senhor. Essa é a mensagem da manhã de hoje. Vamos orar? Vamos orar para nós concluirmos. Nesta oração, eu quero fazer um pedido para você. Coloca aqui nos comentários se você puder. Se você já escreveu, tudo bem. Mas se você puder, coloca assim, ó, o seu nome e família. Coloca aqui nos comentários que eu quero orar por você e sua família, para que o Senhor venha transformar, libertar pessoas da tua casa. Em nome de Jesus, que haja libertação no teu lar, que haja transformação na sua residência. E eu quero também pedir humildemente a todos vocês, continue nos ajudando nessa missão, continue sempre colaborando com seu dízimo, com a sua oferta. Nós precisamos das doações para que a gente possa continuar fazendo a obra de Deus aqui, porque através das doações nós conseguimos pagar as contas e também expandir esse ministério. Todos vocês já têm o número da nossa conta, que é o Pix, o CNPJ. Manda essa oferta, nos ajude nessa missão. Vidas serão resgatadas, famílias serão libertas e a sua contribuição financeira nos ajudará a realizar grandes coisas para Deus. Dito isso, oremos ao Senhor e oremos a Deus por nossas famílias. Deus, a Tua palavra foi ministrada e nós compreendemos através da Tua palavra que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Senhor, quero apresentar aqueles que têm coração de pedra, que o Senhor quebrante os corações de pedra. Eu quero te apresentar, Senhor Deus, os esposos e as esposas que precisam de libertação, os filhos e as filhas que precisam de libertação. Eu quero te apresentar aqui nesta manhã, Senhor Deus, a família de cada um, Senhor. Vem trazer a libertação completa. Que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, tocar nos corações e que todos estejam firmados nos Teus caminhos. Que o Senhor traga libertação e que toda maldição que passa de pai para filho, toda maldição que passa de mãe para filha, que essas maldições sejam quebradas neste exato momento. Que o Senhor faça uma transformação não apenas do lado de fora, mas que o Senhor faça uma transformação de dentro para fora, Pai, porque esta é a verdadeira transformação, a transformação que vem de dentro para fora. Então, opera este milagre, opera essa transformação poderosa, porque tem coisas que só o Senhor pode fazer, tem coisas que só o Senhor pode realizar. Então realiza o impossível, realiza o sobrenatural e concede a libertação total e completa sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada um de nós. Que todas as correntes sejam quebradas nesse momento. Que todo o mal que tenta impedir
o milagre e a vitória na vida desta família, que todo mal caia por terra, que toda feitiçaria, que toda macumbaria, que toda inveja, que toda palavra contrária que foi lançada contra esta vida e contra a vida desta família, seja aniquilado todo o mal, seja desfeito todo o mal, e que a tua bênção, que o teu poder sobrenatural sobrevenha sobre esta família, sobre esta casa, cobrindo-os com o manto da invisibilidade, tornando-os invisíveis aos inimigos materiais e espirituais. Deus, que se cumpra a palavra que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e que nós possamos te servir em espírito e em verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Uma grande alegria ter vocês aqui junto comigo nas orações. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus, e você e toda a sua casa servirá ao Senhor. A sua casa é de Deus. A sua família pertence ao Criador. Amém? Um grande abraço no seu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha um bom dia de muita paz e de muita esperança. Que a paz do Senhor reine em nossos corações hoje e sempre. Que Deus abençoe.